Pessoal, vou receber aqui meu amigo professor de Direito, Rogério Dutra dos Santos. Olá, Rogério, tudo bem? Tudo bom, Miguel? Como vai você? Tudo bem. Rogério, esse assunto aqui, que eu separei até para a gente conversar, que é o... quero até colocar a manchete aqui. Eu peço até para o Caian colocar o PDF de volta, que a Yara saiu e tirou o PDF, que é esse assunto que é relacionado ao Moro, né? Que o Conselho Nacional de Justiça ele pediu investigação de desvio de dinheiro. Isso é um assunto relacionado a aquele fundo Dallagnol, né? E tem uma série de outros também, de outras movimentações financeiras suspeitas, né? O dinheiro dos acordos de leniência, foram bilhões e bilhões de reais, e que o Moro brincava com aquele dinheiro, jogando para lá e para cá. Mas, enfim, qual é a sua expectativa? Como que você analisa essa investigação aí do CNJ? Miguel, eu acho importante começar falando do próprio CNJ, né? Ele é um órgão administrativo que tem o objetivo de fazer um controle do Poder Judiciário e é um órgão complexo. Né? Ele sofre influências de fora e de dentro, né? Ou seja, ele é um órgão que está em processo de institucionalização e precisa determinar alguns parâmetros de atuação quando ele faz esse controle, especialmente do controle da atividade judiciária, né? Nesse sentido, Miguel, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o CNJ, nos casos que estão derivando dessa atividade de intervenção no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, né, no TRF4, fruto desse movimento aí do Salomão, que é o presidente, né, de investigar o que aconteceu durante a Operação Lava Jato. Essa intervenção ela não está se fazendo, no meu modo de ver, na minha interpretação, pelos motivos que deveriam orientar a intervenção. Né? Porque o levantamento de informações, o levantamento de dados que essa correção produziu, provavelmente revelou, para além dessa questão do suposto peculato do Sérgio Moro, né, que ele teria a intenção de se locupletar do seu cargo público e ficar com parte do dinheiro que seria recebido por conta de multas e indenizações das empresas que foram processadas pela Lava Jato, né, e desviar esse dinheiro para a construção do seu da Fundação pelo Fim da Corrupção, que foi uma ideia do ex-procurador Deltan Dallagnol, e ex-deputado também. Isso aí eu acho, Miguel, que é importante que seja investigado e que isso aconteça, né? E que isso gere a punição dos responsáveis, tá? Depois do devido processo legal. Mas me parece que o CNJ está evitando lidar com a questão fundamental que é o lavajatismo, que é a perseguição política que o TRF4 montou em torno da tentativa de criminalizar o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. E todo mundo que estava em volta disso, inclusive as empresas que de alguma forma ajudaram a consolidação política e econômica do governo Lula, dos governos Lula, né? Então, repare que o CNJ ele está meio que atuando pelas beiradas, ele está atingindo questões menores. Por exemplo, está processando os desembargadores do lado do TRF4, inclusive o ex-presidente do tribunal, o Thompson Flores, por eles terem se aproveitado do pedido do Toffoli para suspender, né, algumas decisões do juiz Apio, quando ele estava ali na 13ª vara, depois que o Sérgio Moro e a Hart foram afastados, saíram, né, na verdade, e o Thompson Flores, aparentemente, pela narrativa aí do inquérito, ele simplesmente aproveitou o pedido de suspensão e suspendeu todas as decisões, inclusive aquelas decisões que diziam respeito à soltura de réus. Então, isso provocou, por exemplo, a relegitimação, a volta para o cenário do mandado de prisão para o Tacla Duran, né? Que é o grande inimigo da Lava Jato. Foi o cara que deu o
o elemento concreto, real, com provas, que, de alguma forma, começou a desestruturar a Operação Lava Jato como um todo. Então, o que o pessoal lá do TRF4 fez? O Toffoli pediu para suspender suspender aqui as decisões do Apio. Vamos suspender as decisões que beneficiaram os nossos inimigos. E aí eles violaram o direito fundamental, né, do sujeito. Né, Então, isso eu acho coisa pequena, Miguel. Né? O grosso mesmo, por exemplo, o jogral que o TRF4 fez para aprovar em tempo recorde, né, uma decisão condenatória em segundo grau para que o Lula fosse preso. Isso é grave. Isso é grave, porque isso é interferência direta na soberania nacional. E isso o CNJ, pelo menos, pelo que eu estou entendendo, né, posso estar equivocado, posso não ter lido alguma coisa, o CNJ não está atacando, no meu entendimento, pelos motivos fracos, pelos motivos equivocados. Por quê? Porque o CNJ, como eu disse, é uma instituição que está em processo de institucionalização e ela, naturalmente, neste momento histórico, sofre pressões políticas muito sérias, por exemplo, do lavajatismo do próprio judiciário, né? Não tem ninguém mais interessado em que a Lava Jato seja esquecida e não seja punida do que, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, existe uma pressão interna corporis muito forte para que esse caso seja esquecido. Então, está tendo um embate importante. Né? Eu imagino que esse embate resulte num processo cada vez mais, de mais institucionalização para evitar que essas influências políticas atrapalhem os procedimentos de correição, por exemplo, do CNJ. Porque o que pode acontecer, Miguel, é que se o CNJ começa a punir juízes por motivos equivocados, né, eu não estou dizendo que esses são motivos equivocados, tá? Eu estou dizendo em abstrato, em hipótese, que não sejam os motivos realmente reais, sérios, né? Isso pode gerar um acovardamento do Poder Judiciário. Eu ouvi isso de alguns juízes. Então, é importante que o CNJ siga os procedimentos, siga as regras, não exagere, faça o trabalho de casa. Né? Eu acredito que ele tem tudo para funcionar como um de democratização do Poder Judiciário para que esse tipo de situação, Miguel, de uma formação de organização criminosa dentro dos tribunais não ocorra mais, como ocorreu no caso da Lava Jato. Né? Então, mas que ele ataque isso de forma direta, Miguel, não pelas beiradas. Mas no caso aqui, eu acho que nesses casos que eu citei, né, tanto o Sérgio Moro que você colocou aqui, como o Thompson Flores, são casos importantes, mas, repito, não são o fundamental. Tem um monte de gente que fez muita coisa errada aí que está do lado de fora desse processo. Bem lembrado. Deixa eu só dar a informação aqui, que o problema, você mesmo mencionou, que o Luiz Felipe Salomão, ele é o corregedor geral do CNJ. Isso. Quem é o presidente do CNJ é o Luiz Roberto Barroso. Exatamente, então o problema é esse. Eu já falei aqui nas lives, né? O Luiz Roberto Barroso, ele está tentando atrasar e melar essas investigações desde o começo. Ele pediu vista, ele que praticamente liberou a Gabriela Hart, né? Agora, ele faz isso porque ele tem culpa no cartório. Né? Ele tem culpa no cartório. Então, ele sabe, se ele ficar alimentando muito essa punição, vai chegar nele, porque ele chancelou também. Se aqueles caras do TF4 chancelaram, quando chegava no STF, Barroso assinava tudo lá também, na Lava Jato. Esse é o problema. Né? Depois do Fux. Depois do Fux, né? Em Fux, como é que é? Em Fux confiamos. Como é que era aquela frase que vazou da Vaza Jato? Né? Fux we trust. Em Fux we trust. Então tem esse problema. Na realidade, você tem um problema aí geracional, geração de formação do STF, né? Geracional. Só quando esses juízes se aposentarem e entrarem novos, tomara que não sejam piores do que os outros, né? Vai entrarem novos com uma formação melhor, né? Ou pelo menos uma formação não lavajatista, porque eu acho que já é um... Você vê, por exemplo, Paulo Pimenta na audiência hoje.
ele participou de uma audiência, ele jantou os bolsonaristas. Agora, se repetiu um processo que eu vejo que sempre acontece quando os bolsonaristas ficam encurralados. E eles sempre ficam, porque eles são muito burros. Eles apelam para Lava Jato e Mensalão. Eles ficam falando de apelido. Como já aquela coisa de apelido, que já caiu, que ele era o furado, que ele era uma coisa, invenção, um apelidinho. Aí você tem 600 políticos que têm apelidinho, né? Fulano, tanto que a maioria até é fake news, inventado. Eles apelam para isso. O seu apelido na Odebrecht era Montanha. Ou seja, a Lava Jato, ela é mãe do bolsonarismo. Ela criou um caldo político que permitiu florescer, né, essa flor dos pântanos que é o bolsonarismo. Permitiu. E a mídia também tem culpa no cartório. Tanto que a mídia ela ajuda a bloquear as investigações contra a Lava Jato. A Globo, por exemplo, agora o bolsonarismo ele trata a Globo como aliada do PT, como um órgão de esquerda. É uma coisa ridícula. A Globo ela está numa fase meio assim, meio pós-ditadura, né? Aquela fase que ela viveu depois que acaba a ditadura militar, e ela, com consciência de culpa, ela tem que ficar um pouco mais quietinha, né? Só que a Globo, por exemplo, na questão econômica, que é central, ela faz terrorismo fiscal, ela inventa rombo fiscal que não tem, acaba gerando problema no mercado. Mas, enfim, né? Mas, como é que você está achando? Vamos mudar de um pouco de assunto para falar um pouco de política, não só falar de Lava Jato. O que você está achando dessa questão da greve dos professores? Você é professor universitário federal. Você está aí, você tem lugar de fala para falar disso, é sindicalizado, professor federal, ou seja, você está no meio do furacão aí. Como é que está a situação aí? O pessoal Miguel, ficou revoltado com o Lula. As notícias não são muito boas, né? As notícias não são muito boas. Não, pode trazer. O Lula ele reuniu com os reitores ontem, não é? E aproveitou uma reunião que não foi propriamente uma reunião, foi uma apresentação do plano de trabalho que o Lula tem para o ensino superior, que é construir mais universidade, mais Instituto Federal. Recompor um pouco do orçamento das universidades, que faz com que as universidades voltem a ter um orçamento que existia em 2017, ou seja, continua defasado esse orçamento, né? E aumento zero para os professores. Então, diante do fato de que recentemente o governo federal aumentou em 22% as polícias, né? O salário. Isso que pegou, né? Isso que pegou também. Como é que pode, Miguel? Como é que pode? Um professor que estudou a vida toda, que forma a inteligência brasileira, forma a pesquisa, faz a pesquisa. Quem faz a pesquisa no Brasil são as universidades públicas. Esse pessoal, veja bem, o Lula nos obrigou a comparar. Nós já ganhamos menos que um agente da Polícia Federal. Não é de um delegado, é de um agente da Polícia Federal. O que é um problema também na Polícia Federal, essa divisão de carreiras, é outro assunto. Mas o ponto é que o salário dos professores, em relação à importância estratégica que tem a educação para o crescimento do país, é uma coisa criminosa, Miguel. É criminoso. Então, o Lula está realizando a pauta de manter, né, as universidades sem condição de trabalho, porque, veja bem, criar mais 500 prédios, Miguel, para que não haja infraestrutura, para que não haja financiamento de pesquisa, para que não haja financiamento de iniciação científica, para que não haja financiamento de nada, com salário defasado. Para quê? A universidade, Miguel, hoje está sofrendo outro problema, que é a evasão. As meninas não estão conseguindo permanecer na universidade porque é caro fazer universidade, mesmo a pública. Porque tem que pagar transporte, tem que pagar alimentação, etc, etc. Então, isso aí é o quê? Falta de estratégia. Uma falta de estratégia, como o Darcy Ribeiro disse, que é a estratégia por excelência das classes dominantes, né? Asfixiar o povo. Então, o que é que o Lula precisava fazer? Dizer, não vou criar nenhuma universidade enquanto o problema do déficit não for resolvido. Então, tem que ter alojamento para todo estudante carente que precisar. Tem que ter
restaurante universitário de manhã, de tarde e de noite para todos os estudantes e os técnicos, todo mundo que precisar. Né? Aí a gente pode avançar no crescimento da universidade, mas cadê o planejamento? Prometer recompor o negócio para o dinheiro para 2017? Né? Situação já de golpe, universidade já estrangulada. Né? Então a gente vai começar. A gente está sem condição de pagar a luz, sem condição de fazer manutenção, ar-condicionado quebrando, né? Pintura espantando as pessoas que chegam na universidade. Não posso convidar um pesquisador de fora, o cara não acredita. Miguel, a gente está num processo aqui, inclusive, são questões estratégicas, mas que nesse caso eu acho importante falar. A gente está num processo de aproximação com universidades importantes da China, por exemplo. Importante, com muito dinheiro, com muito interesse de investimento, com muito interesse em pesquisa. E eles têm demandado reuniões com a gente não tem onde fazer reunião, Miguel. Está tudo caindo aos pedaços. Nossa. Está tudo caindo aos pedaços, Miguel. Como é que eu recebo o pessoal com cadeira quebrada, ar-condicionado quebrado, para dizer que a gente está fazendo pesquisa de ponta? O pessoal não acredita. Não tem como. Tem que ter um ambiente que inspire confiança, né? E tem que ter, então, por exemplo, eu acho muito complicado, os banheiros quebrados, né? Como é que você vai Miguel, levar o pesquisador para o banheiro? Não estão sendo pagos devidamente, as empresas estão retirando funcionário. E, Miguel, a situação é muito complicada, é muito grave. E essa posição do presidente Lula de dizer que não pode ficar indefinidamente em greve, que história é essa? Nós somos a única categoria que, quando acaba a greve, Miguel, repõe tudo. Nós repomos todas as aulas, nós temos a responsabilidade de repor tudo que foi perdido na greve. Mas a greve é importante para fazer pressão. E o Lula sabe disso muito bem. Então, eu acho absolutamente importante que a comunidade aqui saiba que nós não estamos ali lutando por privilégios, nós acreditamos severamente que essa estratégia do Ministério da Educação e do governo federal de manter as universidades na paura e só fazer obra para inaugurar obra para a véspera de eleição está matando o ensino público universitário brasileiro. E isso é um problema que vai atingir a nossa soberania. Isso é um problema que vai atingir a nossa soberania. Então, é importante que a população compreenda, Miguel, que esta é a pauta principal. Ok, dar dinheiro para a polícia. Não acho errado, acho importante o policial dignamente remunerado, com um ambiente de trabalho sério, digno, com uma regulamentação de suas atividades para que ele não tenha que fazer gambiarra na sua atividade de ponta. Isso tudo é importante para o policial se transformar num cidadão. Isso eu digo não só para as polícias federais, mas para a polícia civil, para a polícia militar. Né? A violência que a população negra pobre sofre, né, pelas mãos do Estado diz respeito também à forma como esses funcionários, esses trabalhadores são tratados, Miguel. Eles são tratados como lixo. Não tem hora de descanso semanal, não tem a escala dependente do interesse. Você está falando de quem agora? Da polícia militares, por exemplo. A situação muito grave. A polícia militar estaduais, né? Então, Miguel, eu acho que é importante. Mas como é que não faz a mesma coisa com a educação? Qual é o problema de fazer investimento na educação? Por que esse constrangimento em tratar bem a educação pública universitária brasileira? Não compreendo. Né? A única coisa que nos ocorre, e tem vários artigos escritos sobre isso, Miguel, é que existe um lobby gigantesco das empresas privadas, das universidades privadas, que querem destruir a Universidade Federal para que elas restem como única alternativa. Agora, você vá ver o que está acontecendo nas universidades privadas. A exploração mais vil dos trabalhadores da educação. Os trabalhadores tendo que dar aulas online para 6 mil pessoas, uma demissão em massa, Miguel. Vídeo de professor que já faleceu sendo utilizado para a instituição ganhar dinheiro. É um negócio pavoroso, Miguel. As universidades privadas estão... Porque foi tudo liberado.
nessas últimos 20 anos, tudo foi liberado. Então, pode fazer curso online, curso com não sei quantos mil alunos por uma turma só. Na Universidade Federal, por exemplo, Miguel, o limite máximo, se eu não me engano, são 60 alunos, né, por turma, por professor, entendeu? Para você ter minimamente condições de conversar com as pessoas. Imagine você dar aula para 1.000 alunos, para 20 mil alunos. Não é aula, Miguel. É um produto que está sendo vendido, uma fábrica de ilusões, né? Um produto mentiroso que está sendo vendido como sendo formação em nível superior. Não é. Então as pessoas estão sendo enganadas. E esse pessoal bota lobby no Congresso, porque ganha muito dinheiro, bota lobby no Congresso para que tenha ali defensores do estrangulamento da educação pública. Então a gente está vendo isso, né? O governo que está trabalhando para aqueles que querem estrangular a educação pública. E é muito triste que isso esteja acontecendo no governo Lula. É muito revoltante, Miguel. Muito revoltante. Vamos ver se o ministro Camilo Santana e se o presidente Lula acordam, né, para essa realidade. Hoje em dia, o investimento em pesquisa é fundamental. Você vê, por exemplo, como a China está investindo no ensino universitário, investindo em pesquisa, é fundamental. Inclusive, a China só está conseguindo sair do estrangulamento tecnológico que é o Ocidente, né, que os Estados Unidos, sobretudo, tenta impor sobre a China, tentando asfixiar tecnologicamente a China, impedindo que ela importe chips mais modernos, porque ela acabou usando todo a estrutura universitária dela, juntamente com os centros de pesquisa e as empresas, para conseguir inventar o chip chinês. Inventaram o chip chinês, vão inventar a litografia. Você tem uma conexão. Você acha que nós não temos condição de fazer isso? Nós temos total condição de fazer isso. Nós temos total condição. Basta que haja o mínimo de cuidado com a universidade. Ninguém está pedindo aqui para ter prédios nababescos, nada disso, é o mínimo. É o mínimo para a gente poder trabalhar, que a gente não está conseguindo. Sim. Hoje em dia, né, por exemplo, a questão com o Brasil é um país muito quente. Você ter ambientes em que você não tem um bom ar-condicionado, é evidente que isso praticamente impede uma boa Miguel, aula. A gente não tem, dependendo do prédio que você esteja na universidade, você não tem internet. Você não pode fazer uma reunião com os pesquisadores de outros países, tá uma rede de pesquisa que você tem que em vários países. Você não consegue fazer reunião. Eu tenho que fazer reunião em casa, Miguel, porque na universidade não tem lugar para fazer reunião com internet. Tem que ter uma internet de primeira, fibra ótica de primeira. Isso é fundamental para o conhecimento. A gente está sem água, Miguel. Nós estamos sem água, Miguel. E o Lula quer que a gente volte a trabalhar nessas condições, prometendo fazer mais não sei quantas universidades, mais não sei quantos institutos federais, sem a mínima condição de mantê-los dignamente, como não tem mantido a Universidade Brasileira até agora. Qual é a relação com os reitores, por exemplo, dos docentes, servidores? Eu quero duas perguntas, né? A relação com os reitores e a questão dos servidores também, que a gente fala muito dos docentes, mas a gente sabe que é uma quantidade muito grande de técnicos e servidores. Como é que está a situação dos servidores e a relação com os docentes? Está difícil também, Miguel, eu não posso falar em nome dos servidores, né? Mas eu sei que, por exemplo, acontece também com os professores. Você fez uma reforma previdenciária que você distinguiu os funcionários da ativa dos funcionários aposentados. Então, o que os da ativa ganham de reposição, os aposentados não ganham. Que é um outro processo de esfacelamento da Previdência Pública. Tá? Então, eu sei que ser presidente do Brasil com vontade de trabalhar não é para amadores, e o Lula não é amador. Mas era bom ele dar um sinal, não é? Porque uma outra questão, Miguel, que eu acho que é também política, é o fato de que foram estas categorias, professores, funcionários, alunos, que lutaram contra o bolsonarismo e a favor da eleição do presidente Lula. Porque as polícias não fizeram isso. Claro que tem policiais, né? Progressistas, antifascistas, ok, mas o grosso da categoria apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe disso. Assim como o grosso da categoria docente e de funcionários apoiou o presidente Lula. E cadê o reconhecimento? Então o pessoal está triste, Miguel. O pessoal está triste com o presidente Lula. Está revoltado com o presidente Lula. É importante que a população brasileira saiba disso. Essa revolta não é chilique, essa é uma revolta
preocupação de aterrorizamento com as possibilidades que estão na nossa frente, de desmonte completo, de impossibilidade da universidade pública continuar. Deixa eu só fazer uma correção boba aqui, um errinho bobo, né, que eu falei, servidores, né? Professor também é servidor, né? Você tem os técnicos, tem o... É porque quando a gente fala servidor, porque quando a gente fala de professor, a gente fala professor, é o docente, né? Não tem costume de falar servidor. Somos servidores também, mas funcionários públicos. Todos são servidores. São todos funcionários públicos, são os docentes e os técnicos administrativos, né, que são todos importantes para o funcionamento da universidade. Eu vou mandar um e-mail agora para o presidente Lula. Presidente, pelo amor de Deus, né? Vamos dar atenção. A gente está fazendo pressão. A pressão é democrática. A pressão é democrática. Isso é democracia, né? Nós apoiamos o presidente Lula, desejamos um bom governo. Eu, de minha parte, né? Eu acho que é uma boa parte dos professores também. Mas nós queremos um mínimo de responsabilidade, que a gente sabia que não poderia ter com o Bolsonaro nem com o Temer. O pessoal diz assim, por que vocês não fizeram greve com o Bolsonaro? Para quê? Ia adiantar o quê? Podia fazer a greve 1 ano, 2 anos de greve que não ia conseguir nada. Eu achei que essa greve ia ser rapidíssima. Eu fiz uma aposta com meus alunos, perdi, obviamente. Eu falei, isso vai durar 3 semanas. Porque não é possível que no governo Lula não se perceba a necessidade de urgência. Quer dizer, com a tragédia do Rio Grande do Sul, Miguel, caiu por terra essa história de teto de gastos. E fazer teto de gastos só com os professores, né? É um negócio feio de ver. É feio. Né? É lamentável. Teto de gasto vale para os professores, não vale para a polícia. Né? Por quê? Temos que ter responsabilidade fiscal com a universidade e não temos responsabilidade fiscal com a polícia? Que negócio é esse, Miguel? O negócio é que você tem que ter um foco na estrutura da universidade. Um foco. Claro. Né? A questão financeira, eu não sou contador, não sei como é que fica isso, mas um foco, um monitoramento, muita transparência com os próprios professores e técnicos e a sociedade brasileira, né, que banca isso, mas muita transparência. E falar, vamos fazer um planejamento, né? Vamos sortear, sei lá, agora. Não pode fazer isso, Miguel. Isso aí o direito não permite, você não pode. Já sabia que ia falar besteira. Mas ter um foco em relação à melhora da infraestrutura. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento, tem que ter meta e tal. E não é só construir prédio. Construir prédio não resolve o problema. Como é que resolve a evasão? Eu acho que o problema mais grave hoje que nós enfrentamos é a evasão, Miguel. Os meninos que vieram... Olha só, o menino tem um sonho de fazer universidade. Ele é uma criança, uma menina negra, pobre, que consegue, com muito esforço, estudar e passar e ser aprovada, inclusive na cota para a Universidade Pública Federal. Tem excelentes alunos com esse perfil. Talvez eu, por acaso, tenho muito bons alunos com esse perfil. Intelectualizados, inclusive. E aí, o que acontece? Esse pessoal não consegue vir para aula, porque não tem o mínimo de condições da universidade receber essas pessoas. Isso é muito grave, Miguel. Porque a promessa que foi feita pelos governos Lula lá no começo é que haveria democratização da universidade pública. Essa democratização não é só acesso, é manutenção do aluno lá dentro. Isso Exatamente. É central. Isso é central, isso é estratégico, é central. Porque imagina que o sujeito entra, o sonho se realiza e ele não pode viver o sonho. O que vai acontecer com ele? Vai ficar ressentido, vai ficar triste, vai achar que foi enganado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Está acontecendo, Miguel, e isso é muito grave. E o Lula não apontou nenhum sinal de que ele está sabendo sequer ou se interessando por essa questão. O que é muito grave. Ele está muito mal assessorado e a gente pode atribuir essa responsabilidade ao ministro da Educação, que está assessorando mal o presidente, que não está dizendo a realidade do que está acontecendo com a universidade pública, e o presidente está achando que nós somos um bando de privilegiados querendo mamar nas testas do Estado, que é isso que ele quis dizer com a fala dele. Isso é muito grave. Muito grave. O Lula está descolando da realidade, Miguel, e quando um político se descola da realidade, é ruim. É ruim. Espero que o Lula abra os olhos e olhe para o que realmente está acontecendo na universidade. É o nosso papel, né? O meu como jornalista
e você, como professor, sindicalizado, e todos nós, né, como cidadãos e agentes políticos, né, que a democracia ela implica isso, e cada cidadão é um agente político, né? Cabe a nós abrir os olhos do presidente Lula, abrir os olhos do governo Lula e da sociedade brasileira, que sem uma educação superior de altíssima qualidade, o Brasil não vai realizar o sonho dele de entrar no mundo desenvolvido. Ele não vai se desenvolver da maneira como ele não vai realizar as esperanças de desenvolvimento se não investir muito em pesquisa, vai ficar para trás. Já ficou para trás em várias coisas, né? Mobilidade urbana, ver a China aí cheia de trem-bala, e a gente tem que investir nisso. Mas, Rogério, chegamos ao final aqui da nossa live, muito bom, muito esclarecedora para mim, espero que para a comunidade fora, para todos os leitores aqui também. Um forte abraço, a gente se fala em breve. Abraço, Miguel, tudo de bom aí. Valeu.